Como a gente vai fazer o dinheiro sobrar todos os meses em 2026? Pessoal, quando eu comecei a estudar finanças, quando eu comecei a desenvolver minha educação financeira, eu achava que se eu anotasse tudo que entrava e tudo que saía numa planilha, eu ia ter controle do meu dinheiro. Mas, na verdade, eu tinha uma falsa impressão de controle. Eu achava que eu estava controlando meu dinheiro, mas chegava o final do mês, o dinheiro quase não sobrava, tinha meses que fechava um pouco no negativo, tinha meses que fechava um pouco no positivo. E eu falava, caramba, eu anotei tudo que entrou, tudo que saiu, eu tô vendo meu dinheiro aqui para onde está indo, mas eu não estava conseguindo de fato ter um controle. Conforme eu fui aprofundando a minha educação financeira, eu fui entendendo alguns erros que eu estava cometendo e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, primeiramente, eu queria compartilhar esta planilhinha aqui que eu tinha em 2012, né? Foi uma das primeiras planilhas que eu montei, né? Como vocês podem ver, isso daqui de fato nem é uma planilha, né, pessoal? Isso daqui tá mais para um livro caixa do que de fato uma planilha. E essa planilhinha aqui, vocês podem ver, eu separava, né, as minhas contas fixas, eu separava as minhas contas variáveis, né? E aí, conforme o mês ia acontecendo, eu ia pagando as contas fixas e conforme ia surgindo as contas variáveis, eu ia gastando. Eu acho que esse é um primeiro grande erro que eu tive, né? Eu não tinha método. Eu simplesmente anotava tudo que entrava e tudo que saía. Eu não tinha um método para guardar o dinheiro. E eu vou falar um pouco mais desse método, né, um pouco mais para frente nesse vídeo. E aí, um outro erro que eu tinha, como vocês podem ver, essa daqui é uma planilhinha de um mês específico, né? No caso de junho. Todo mês eu tinha que montar uma planilha nova, eu não conseguia ter uma visão de longo prazo do meu dinheiro. Então, por exemplo, aqui, né, como vocês podem ver, eu tinha uma conta parcelada, mas eu não conseguia projetar o quanto esse parcelamento iria impactar nos meus próximos meses, né? Então isso já me deixava um pouco cego. Era a mesma coisa que eu estar dirigindo de noite com um farol de neblina ligado só, né? Eu não conseguia ter uma visão de longo prazo do meu dinheiro, né? E um terceiro grande erro que eu tinha aqui era que eu, né, além de ter 2 cartões de crédito, né, eu simplesmente lançava o valor total da fatura na planilha, né? Então, conforme o mês ia acontecendo, eu simplesmente ia utilizando o cartão de crédito, né? Ah, vou sair agora, cartão de crédito. Ah, não sei o que, vou cartão de crédito. Sem método. E aí, a hora que chegava no final do mês, eu pegava lá o meu cartão de crédito. Tá, quanto eu gastei no cartão esse mês? Ah, R$ 1.200. Eu colocava na planilha e pronto, né? Mais uma vez, totalmente errado. E aí, conforme os anos foram passando, eu fui entendendo que eu precisava mudar isso, né? Eu fui desenvolvendo a minha educação financeira e eu fui mudando isso, fui criando novas planilhas, fui aprendendo, né, a estruturar um orçamento até chegar na planilha que eu tenho hoje. Então, vamos dar um pulo nessa timeline, né, para o vídeo não ficar extremamente extenso e cansativo. Como vocês podem ver, essa planilha antiga aqui era simplesmente um livro caixa que não dava previsibilidade, né? Essa daqui é a planilha que eu utilizo hoje, é a planilha que eu utilizo na minha consultoria e é a planilha que os alunos da comunidade Escolher Ser Rico utilizam também, tá? Então, como vocês podem ver, é uma planilha muito mais estruturada, né? Logo de cara, dá pra gente ver que a gente consegue ter uma visão de todos os meses, né? Desde janeiro até dezembro, né? Então, a gente consegue ter uma visão de todos os meses, né? A gente consegue ter uma visão de longo prazo do nosso dinheiro, isso é extremamente importante, principalmente quando a gente vai colocar alguma conta parcelada, vai fazer alguma projeção, eu consigo ver o impacto disso na minha receita, nas minhas despesas e também no meu patrimônio, né? Então consigo ver o impacto que isso vai dar no meu patrimônio. Um outro ponto, pessoal, como vocês podem ver, foi desenvolvido um método de estipular os valores a serem gastos com habitação, a serem gastos com habitação, a serem gastos com transporte, com saúde, despesas pessoais, lazer, educação, enfim, com vários itens do nosso orçamento. E como vocês podem ver, está tudo muito detalhado. E por que está tudo muito detalhado? Óbvio, eu não consigo aprofundar nesse vídeo aqui como a gente vai definir esses gastos, porque isso é um conteúdo para algumas aulas e na comunidade Escolher Ser Rico eu abordo isso de maneira detalhada, mas como vocês podem ver, está tudo muito detalhado.
Então eu consigo ter uma visão de item por item dentro do meu orçamento, tá? Isso é método, pessoal. É só fazendo isso que você vai conseguir de fato controlar o seu dinheiro, tá? E um outro ponto importante, aqui a gente consegue ver o quanto cada item pesa no nosso orçamento, tá? Então, por exemplo, habitação, transporte, saúde, despesas pessoais. E um outro ponto extremamente importante, o quanto cada item isolado gera um custo anual para a gente. Então, por exemplo, aqui, ó, Amazon Prime, certo? Tá aqui, ó, Amazon Prime. Amazon Prime tem um gasto de R$ 400 por ano. Netflix, 600 e poucos reais por ano. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, nossa Pedro, já peguei muitos cases assim na consultoria. Nossa Pedro, eu não tenho dinheiro para viajar no final do ano, eu não tenho dinheiro para realizar algum objetivo. E a hora que eu jogo os gastos da pessoa na planilhinha, nessa planilha aqui, eu falo, olha, você não consegue viajar todos os anos, mas, por exemplo, aqui você está tendo um gasto com isso que não é importante para você. Óbvio que a gente faz uma anamnese antes, né? A gente entende o que é importante para a pessoa. E isso é um outro ponto do método, né? O método é baseado naquilo que é importante para você e naquilo que não é importante para você. Como que a gente estrutura, né? Como a gente define o nosso padrão de consumo? Quanto mais importante eu vou dedicar mais valor e quanto menos importante eu vou me cortar do meu orçamento. Né? Porque se de fato não é importante, por que eu vou gastar dinheiro com isso? É melhor eu cortar isso do meu orçamento e dedicar para aquilo que é mais importante. E muitas vezes, pessoal, as pessoas gastam dinheiro com muitas coisas que não são importantes e deixam de viver a vida com aquilo que de fato que elas gostariam de alcançar ou gostariam de viver. Então, poxa, não consegue fazer uma viagem, não consegue, sei lá, fazer outra coisa, mas gasta um monte de dinheiro com algumas coisas que não tem uma relevância tão grande, né? E aí a gente consegue aqui embaixo ter uma visão do quanto que sobra todos os meses. O quanto que sobra todos os meses e o quanto que sobra anualmente falando. Então, algumas pessoas vão ter uma receita fixa mensal e vão ter bônus anuais. Então, essa pessoa vai estruturar o orçamento dela para que ela consiga fazer o dinheiro sobrar todos os meses 10, 15%, e somando com esses bônus anuais, ela consegue ter um aporte de 30% anualmente. Já outras pessoas não vão ter bônus anuais, elas vão ter uma receita fixa todos os meses. Então, todos os meses ela vai estruturar o orçamento dela para conseguir sobrar de 20 a 30%. Outras pessoas vão ser autônomos, vão ter receitas variáveis, então elas vão estruturar o orçamento delas de uma maneira totalmente diferente, lidando com tornando a receita variável, previsível. Enfim, tudo isso são coisas que a gente aborda na comunidade, mas o objetivo que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é que só tendo método e só aprendendo a montar um orçamento, você de fato vai conseguir fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E por último, né, a partir do momento que você aprendeu a definir esses valores de orçamento, que você estruturou a sua planilhinha para ficar bonitinha no azul dessa forma aqui, você sabe que todos os meses vai sobrar esse valor aqui. Logo no início do mês, antes do mês começar, você já vai pegar esse valor e vai mandar para os seus investimentos. Você vai se pagar em primeiro lugar. Provavelmente você que já estudou finanças, você já ouviu esse conceito, né? Pague-se em primeiro lugar. E o que é o pague-se em primeiro lugar? A hora que começou o mês, você recebeu o seu dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer é, poxa, eu sei que esse mês tem que sobrar R$ 3.000 em janeiro. Eu vou pegar esses R$ 3.000 e já vou aplicar nos meus investimentos. Com isso, eu me forço a sobreviver, a terminar o mês com o que ficou na conta. Então, não corre o risco de chegar ao final do mês e você ter gastado dinheiro, né? Esse é o conceito de pague-se em primeiro lugar, né? E por último, o cartão de crédito, pessoal, a partir do momento que você definiu, eu quero gastar 1.300 de mercado, eu quero gastar, sei lá, cadê combustível? 400 de combustível, eu quero gastar 700 de restaurante. Isso tudo são gastos que geralmente a gente passa no cartão de crédito. A partir do momento que você definiu os valores que você quer gastar com cada item, conforme você vai passando o cartão de crédito, você sabe o quanto você pode gastar com cada item. Essa é a maneira correta de utilizar o cartão de crédito. O cartão de crédito não é o vilão. As pessoas acham que o cartão de crédito é o vilão, né? Nossa, não pode usar o cartão de crédito. Óbvio, se você é uma pessoa extremamente descontrolada, se você é uma pessoa
que age por impulso, aí o problema não é o cartão de crédito, o problema é você que precisa aprender a lidar com isso, passar por um processo de terapia e etc, tá tudo certo. Depois que você passar por esse processo, tiver um autoconhecimento melhor, aprender a dominar suas emoções, aí você pode voltar a utilizar o cartão de crédito. Mas o problema nunca foi o cartão de crédito, pessoal. O problema sempre foi utilizar o cartão de crédito sem método, vocês entendem? E a partir do momento que você sabe quanto você pode gastar com cada item do seu orçamento, você pode utilizar o cartão de crédito, você pode ter um consumo eficiente do seu dinheiro, porque se você utiliza o cartão de crédito, você ganha milhas. Só que nesse caso aqui, você vai estar utilizando de maneira consciente. Você sabe que você pode gastar R$ 700 de restaurante. Você sabe que você pode gastar, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui, R$ 1.300 de mercado. Então você sabe que existe um teto de você utilizar cada coisa no cartão de crédito. Você não vai gastar 1.500 de mercado, R$ 2.000 de restaurante. Você sabe que existe um teto e se você ficar dentro desse teto, você vai fazer o dinheiro sobrar. Simples assim. Ah, Pedro, eu quero gastar um pouco mais no mercado esse mês. Beleza, se você quer gastar um pouco mais no mercado esse mês, você vai fazer uma gestão orçamentária e vai reduzir o gasto em outro item. É simples assim, pessoal. Educação financeira não é um bicho de 7 cabeças a partir do momento que você tem método, e é esse método que eu ensino na comunidade Escolher Ser Rico. Né? Eu não consigo abordar muita coisa aqui num vídeo de 15 minutos, 12 minutos, enfim. São algumas aulas, né? Tem muita coisa pra gente ver, mas eu quis passar o conceito para vocês, para que vocês já comecem a entender como vocês vão se organizar para vocês fazerem o dinheiro sobrar todos os meses nesse 2026. Né? É assim que funciona. E óbvio, se você não tiver uma planilha, se você não souber, né, como montar uma planilha, isso daqui, essa planilhinha, a gente já tem pronto na comunidade Escolher Ser Rico. Né? O link, inclusive, está aqui na bio deste vídeo para que você possa entrar, conhecer. E se fizer sentido para você, vai ser um prazer enorme ter você como nosso aluno na comunidade, beleza? E óbvio, essa planilhinha aqui eu falei de uma maneira muito generalizada para vocês, mas tem outras formas da gente analisar essa planilha com inteligência financeira, montando cenários. É uma ferramenta de inteligência financeira. Por isso que é importante, pessoal, a questão do método. Se você só tem uma planilha que você anota o que entra e anota o que sai, você está tendo uma falsa impressão de controle do dinheiro, mas no final das contas, você não está tendo controle do dinheiro. O que te falta é método, beleza? Então é isso. Comenta aqui se hoje você anota tudo que entra, anota tudo que sai, se você está conseguindo ter controle do seu dinheiro ou se você já tem algum método, né? E se esse vídeo fez sentido para você, né? Eu gosto bastante de receber esse feedback para saber se eu estou conseguindo ajudar vocês a irem de encontro aos objetivos de vocês, porque essa é a funcionalidade do canal. A gente está aqui para ajudar vocês a de fato construírem a liberdade de vocês. Então é isso. Contem comigo, não esqueça, se você gostou do vídeo, de dar o like, de compartilhar para você conseguir levar essa educação financeira também para os seus amigos, para os seus familiares, para que nós possamos juntos construir uma sociedade melhor a partir da educação financeira, beleza? Então é isso, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.